Beleza, então, continuando aí, né, com a nossa função, vamos fazer o seguinte. A gente já criou, né, no vídeo anterior, a nossa função de para criar, né, a nossa pasta, o nosso arquivo de banco de dados e por aí vai. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função que estabeleça a nossa conexão com o banco de dados, né? Então, def, vamos colocar connector mesmo, chamamos a função de conexão, dois pontos, e vamos fazer o seguinte, self ponto, vamos pegar o nosso connection, né? Pode ser connection, não tem problema nenhum, só que não confunda estas variáveis, tá, pessoal? Então, self connection vai ser igual ao nosso SQLite 3, desta forma aí, ponto connect, e passamos aqui o seguinte, o self ponto, né, que é o path do nosso database, né? Então, underscore path, desta forma aí. Ok, outra coisa que a gente precisa fazer é self ponto nosso cursor, não é isto? Ele vai receber um ponto self ponto connection e passamos aqui o nosso ponto cursor, não é isto? Chamamos aí. Desta forma a gente já tem uma função de estabilidade. Como é que fala? Establish. Acho que é isso mesmo, né? A estabilização com o banco de dados. Bom, né? Então faz sentido aí. Agora, observe que a gente está tendo alguns erros aqui, porque eu tenho que passar aqui o self que eu não passei, beleza? Ok, bom, tendo isso aí, então a gente já tem esta função de establish, né? Establish com o nosso banco de dados, né? Vamos também criar uma função que vai fazer o seguinte, ela vai executar a instrução, né, do nosso SQL através de uma atualização, um comando de atualização, certo? Então, a gente pode criar isso aí também. Então, eu vou colocar assim, def, como é o comando, vamos colocar assim, com, né, de comando, pode ser, você pode fazer qualquer coisa para atualizar. Então, update, eu vou fazer desta forma, você pode colocar qualquer coisa, então vai executar um comando, pode ser assim, ó, execute também, não tem problema nenhum. Ok, então a gente já tem esta função. O que eu preciso passar aqui? Todas as vezes quando eu vou fazer uma função dessa, eu tenho que passar o self, não é isto, vírgula, e também eu tenho que passar a minha variável de SQL, né? Então tá bacana aí, perfeito. Tendo isto aí, eu posso fazer o seguinte, vamos colocar aqui self ponto, vamos fazer a nossa conexão, né, que é o nosso conector. Então chamamos ele aí, todas as vezes quando eu entro dentro do banco de dados, é legal o try catch, tá, pessoal? Então, bacana, já temos um try catch. Dentro desse try catch, eu vou tirar isso daqui já de uma vez. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer aqui que o nosso self ponto, nosso cursor, vai receber o seguinte, ponto execute, né, o nosso SQL. Então, passamos ele aqui. Bom, tendo essa instrução, então a gente precisa confirmar esta alteração dentro do nosso banco de dados, né? Porque a gente está pegando ali uma instrução, indo até dentro do banco de dados, e ali a gente vai verificar e vamos fazer esta mudança aí, beleza? Então, simplesmente vamos fazer o seguinte, self, não é isso, ponto connection, né? Vamos conectar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui o nosso commit, né, para poder fazer essas alterações dentro do nosso banco de dados. Tendo isso aí, a gente pode entrar com o nosso exception, né, a nossa coisa de erro, né? Ok, bom, né? Então, podemos colocar aqui except mesmo, para deixar desta forma aí. Vamos chamar o nosso exception
E aqui eu vou passar também desta forma. Se você quiser programar uma mensagenzinha, tá, pessoal? Pode fazer isso aí. Eu não vou fazer aqui, beleza? Para não ficar aí muito longo e muito complicado aqui para você. Tendo isso aí, se existir algum erro, a gente reverte então esta instrução, né? Então a gente vai fazer, vai reverter essa alteração no caso se tem algum erros ali, né? Então self ponto, pegamos o nosso connection, né? Isso, e chamamos a nossa função, então pay rollback desta forma aí. Então já revertemos e mostramos este erro, então exception aí. Tá bom aí desta forma. Agora, caso continue, colocamos aqui um finally, né? E este finally vai trazer o seguinte: vamos fazer aquela mesma história, né? Aquela de fechar o nosso banco de dados, né? A gente tem ali em cima, mas não tem problema aí. Então, o nosso self ponto, pegamos o nosso cursor, né? Fechamos ele, então ponto close, chamamos a nossa função e também façamos aqui um self ponto, não é isso? E vamos trazer a nossa connection e fazer um ponto closed nela também. Ok, bacana, né? Bom, então a gente já criou esta função para trabalhar aí com a nossa atualização, né? Ok, bom, tendo isso aí, a gente já pode criar. Eu vou criar todos os métodos, tá, pessoal? Para depois a gente testar. Então, bacana, porque até aí, então, não tenho necessidade de ficar executando aqui, a não ser que você depare com um erro e veja aqui e corre atrás deste erro, beleza? Porque o front-end já está tudo completo lá, nossas telas, os comandos já está tudo pronto, né? Se você assistiu os vídeos anteriores, sabe do que eu estou dizendo aqui. Bom, a gente pode já também criar uma para a gente poder fazer para a gente pesquisar, não é isso? Então vou dar um Ctrl V aqui embaixo e a gente então vai criar uma. Eu posso deixar desta forma mesmo, só vou dar espaço aqui. Se você quiser comentar, tá, pessoal? Comenta aí os seus códigos, tá? Eu não gosto muito para não sujar muito o código, e também isso é bom para quem é iniciante, então põe isso em mente aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma que vai executar a instrução, né? Então eu posso deixar def com o mesmo, só que eu não vou colocar update, porque a gente vai pesquisar no caso, né? Então já vou colocar aqui, por exemplo, search. Você pode colocar pesquisar, não tem problema nenhum, e execute, né? Pode ser, né? Mas como a gente vai para um registro específico, que eu falei antes, seria bom a gente também fazer desta forma, underscore humano, que eu estou dizendo aqui que este comando ele vai executar apenas um comando de execução de pesquisa, beleza? Então este aí, ele vai trazer aquele resultado específico, igual eu disse já em vídeos anteriores. Se você quer buscar um registro específico, fetcha one. Se quer todos, fetcha all. E aí você vai especificando os array de informação que você quer trazer do banco de dados. Lembra disso aí que eu falei em vídeos anteriores. Ou seja, neste mesmo vídeo, mas porém eu vou dividir esses vídeos. Uns para que não fica muito longo e outra que fica melhor, acho, o entendimento. Então eu vou tirar meu tempo, gravar os vídeos e depois eu divido eles em parte específica, beleza? Então, se você assistiu o vídeo anterior, já sabe do que acontece aqui, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que tem que passar, self SQL mesmo. Aqui abrimos o coisa, né? Pegamos o try catch e aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender aqui. Então,
Eu vou executar a minha query, sim, mas porém eu não preciso fazer esse commit agora. Eu posso fazer ele lá embaixo, mas como a gente vai só buscar no banco de dados, a gente não vai escrever nada no banco de dados e nem alterar nada no banco de dados, então a gente não precisa fazer commit nenhum. Agora, quando eu envio, sim, eu preciso registrar estes dados no meu banco de dados. Neste caso aqui, a gente vai enviar um comando para o nosso banco de dados e vamos trazer aquela informação que a gente queira. Então a gente já está executando. Vamos criar aqui, por exemplo, o result, né, desta pesquisa. Pode ser que vai ser igual ao nosso self.nosso cursor. E aqui sim eu faço eu chamo a minha função. Quer um registro só? Ele já traz ali, ó, fetch all, fetch many, fetch one. No caso aqui eu vou escolher fetch one porque eu quero trazer aquele específico, aquele registro específico. Então eu trago o fetch one, beleza? O que mais que a gente pode fazer? Então chamamos a nossa função, ok. Beleza. Então, antes de eu entrar no meu exception, a gente precisa fazer a gente precisa trazer isso aqui para o usuário, né? Então a gente chama simplesmente return este resultado, né? Qual é o nosso result, correto? Ok, aí sim ele entra na nossa mensagem de erro. Aqui eu não vou precisar de fazer este rollback, porque a gente não está se tratando se tiver algum erro, porque a gente vai simplesmente buscar no banco de dados. Então esse registro tem que estar lá correto. Se não tiver ele, a gente põe uma mensagem que não tem este registro lá, mas isso não significa que esse registro vai errado para o banco de dados, porque ele já está lá. Então a gente só vai resgatar aí esta pesquisa. Então chamamos a nossa mensagem de erro. Não preciso passar aqui nada disso aqui, porque simplesmente ele vai mostrar um erro aí. Eu vou fazer o seguinte, não preciso disso. Aqui a gente já pode fazer o nosso return, né? Este return a gente vai indentar ele aqui, pronto, e ele vai me retornar o que, pessoal? Aqui eu posso colocar nome. Ok, e finalmente ele vai fazer vai fechar, né, o nosso cursor, ele vai fechar a nossa conexão e tá pronto aí, né? Na mesma sequência, agora eu posso fazer uma função para a gente poder carregar todos estes dados. Então observe que eu estou fazendo uma para a gente ter um específico, né? Então ali está por isso que eu coloquei desta forma. E agora a gente vai trazer todos. Então aqui pode ser, no caso aqui, então vamos trazer todos. Eu posso colocar assim todos os registros, né? Fica legal desta forma aí. Passamos isto mesmo, a mesma sequência, porém, né, como eu disse, em vez dele trazer um registro agora, ele vai trazer todos. Então, no lugar de fetch one, quer ver se eu der espaço aqui, vamos fazer desta forma, só para vocês terem ideia. Então, se eu escrever aqui fetch, ó, ele trouxe ali fetch many, temos o fetch all, e por aí, e-mails, e por aí vai. Então, eu quero este aqui, fetch all. Simplesmente está aí. Então, como eu disse para vocês, presta atenção que a gente vai copiar muito código da agora para frente e fazer a nossa alteração que a gente precisa. Então, simplesmente o nosso resultado da nossa SQL, a gente vai simplesmente trazer todos os registros em vez de trazer um só, beleza? Então tá aí, bacana. Mesmo procedimento, né? Vamos indentar aqui, né? Então
Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função já de uma vez para a gente localizar os nossos produtos na tabela, né? Então, def, eu vou colocar assim, get, que é buscar todos, né? Então, all o que? Localização, né? Então, locations, pode ser desta forma. Passamos self, como sempre, 2 pontos e vamos criar a nossa query, né? Então, SQL vai ser igual o que? Formatamos aspas desta forma aí e vamos lá. Então, quando eu vou buscar no banco de dados, usamos o select. Select, ok, pessoal, o que eu quero buscar? Então, eu quero buscar a localização específica, tá? Tem aqui o district, tá? Que é desta forma. Vamos escrever aqui, district, desta forma aí. Ou tem o N aqui, distinct, desta forma. É um pouquinho difícil para falar, mas é isso aí, distinct, que é aquele, como que eu falo assim, como eu traduzo isso aí? O destino exato, local exato que está aquele produto. Como vocês viram aí, a gente tem, né, vamos supor, você tem um estabelecimento muito grande, você tem um produto no segundo andar, partilheira tal, seção e por aí vai. Então é isso aí que eu me refiro. Então buscamos select distinct o que? A location, então a localização, from o que? Vamos buscar a nossa tabela. Lembra que eu falei sobre o array, ou seja, sobre o dicionário de informações? Então passamos aqui self. A gente tem o nosso table, não é isso? Então passamos ela aqui, o table que name, né? Desta forma aí. E eis a questão, só que o que isso aqui está fazendo desta forma? Eu não quero desta forma, ok. Bom, passamos aí. Neste caso, ponto e vírgula aí também. Eu posso sair aqui e agora sim eu fazer uma quebra de linha. Eis a questão, então tem que ir buscar este resultado da localização deste produto. Então, result vai ser igual que self. Vamos buscar, né, a nossa coisa, né, que a gente buscou ali, ó, que a gente vai trazer todos estas localização. Então vamos chamar a nossa função que vai executar todos eles, né? Então passa aqui search all desta forma aí. O que eu tenho que passar? A minha SQL, mas primeiro sempre passamos a SQL, né, que é a nossa query, e sugerimos ela mesmo desta forma. SQL vai ser igual que a nossa variável, pode ser desta forma aí, beleza? Então já estamos executando esta SQL, beleza? O que a gente precisa fazer mais aqui? Então eu preciso trazer o meu ou seja, return o meu resultado. Então tá aí, bacana, simplesmente está aí. Então o que a gente fez? A gente criou uma função, a gente passou uma instrução para ele ir lá buscar a nossa localização do nosso produto lá na nossa tabela e executamos aqui o nosso comando, né, que é a nossa função aqui para pesquisar todos os produtos e passamos a nossa query aqui, beleza? Então bacana aí. A gente pode já criar uma já, então vou colocar desta forma, def, vou colocar add underscore, como vai ser um novo produto, new, vou colocar desta forma, product, não é isso? Ok. Beleza, 2 pontos. E aqui agora é aquele repetição, não é?
Então, bacana. Vamos então inserir agora o novo produto na nossa tabela. Bom, def, aqui pessoal, a gente vai precisar do key args. Eu vou explicar isso aí. Então vou passar selfie já de uma vez e vamos aqui passar os nossos key args, tá pessoal? Ele já até colocou aí para mim desta forma aí mesmo. Só que ó, ele aqui, se eu escolher isso aqui, ele vai colocar aquilo ali. Mas eu não quero esses args aqui, eu simplesmente preciso do meu key args por enquanto. Bom, eis a questão. Vamos criar aqui uma column. Pode ser, né, que vai ser as nossas colunas. Então, vou colocar assim, pode ser column. Column vai ser igual, ou vamos colocar name para especificar melhor. Aqui a gente pode passar o seguinte, eu vou criar aqui uma tupla, né? Quando é tupla, a gente faz desta forma. Eu posso passar o meu keyargs desta forma aí, ponto keys, que a gente vai passar no nosso comando. Então, chamamos esta função. Agora, estes values vai vir de lá, né? Então, passamos os nossos values, não desta forma aí, e sim, vamos só melhorar aqui, values. Ele tá pondo desta forma, mas não tem problema. Vai ser igual o que? A nossa tupla, né? Novamente. E o que a gente está passando aqui? Os nossos keyargs. Só que, no caso aqui, eu já vou modificar desta forma. Eu vou copiar aqui, porque isso aqui para muitos é novo aí. Então, vou pegar os valores que está vindo e vou passar os meus keyargs. Mas no caso aqui, não é mais aqui, e sim, o que eu estou passando aqui? Valores, né? Então, a gente vai pegar os valores aí. Desta forma, ele já... ele completou aí, mas não tem problema desta forma aí. Então, a gente já está guardando isso aqui nas nossas duplas, o valor, a coluna, o nome da coluna, e vamos então inserir SQL é igual F, né? Eu poderia copiar lá de cima, né? Para evitar aqui, mas tá bom aí. Então vamos lá. Insert na isto, into que? Qual é a nossa table? Lembra que eu falei? Então, bacana. Vamos abrir chaves na isto e vamos pegar ela aqui. Eu poderia ter copiado isso aqui, Ctrl C. Vamos aqui. Então, eu me refiro a minha table name, que a gente já escreveu ela lá em cima, eu já expliquei sobre isso aí. E agora, o que eu vou passar aqui? Agora sim, vocês vão reparar isso aqui. Lembra que eu falei logo lá no início que a gente vai ter um banco de dados, por isso que eu coloquei ele dentro de um dicionário, e lá dentro a gente pode ter vários dicionários. A gente pode ter um dicionário de produtos, a gente pode ter um dicionário de categoria, a gente pode ter um dicionário de blá blá blá. E agora eu faço o seguinte, essa coluna aqui contra o C, eu passo ela também dentro de um dicionário, entendeu isso aí? E na mesma sequência eu passo os meus valores, que depois a gente só chama este dicionário, beleza pessoal? Então, entendido isso aí, então vem aqui, coloco meus values, vai receber o seguinte, temos os nossos values, né? Então, Ctrl C e Ctrl V aí, bacana, né, cara? Então, aqui a gente pode bater um ponto e vírgula. Agora, o que a gente precisa fazer? Executar esta query, né? No caso aqui eu posso fazer o seguinte, result vai receber o que? A gente já criou a nossa coisa para atualizar no banco de dados. Lembra que a gente criou ela aqui? Cadê ela? Aí, tá aqui em cima aqui. Cadê? Aqui, né? É, esse daqui, ó. Então, vou chamar ela aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou passar self ponto, qual é ela? A nossa update na isto, tá aqui, ó. Então, bacana aí. Então, vamos atualizar o nosso banco de dados. Chamamos ela e o que eu tenho que passar? Que minha
a minha SQL, que é a minha Auxa, a minha query, né? Então vamos passar ela aqui, pronto, já tá aí. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar isso aí, né? Então eu simplesmente faço um return do meu result, beleza? Então, bacana, né? Vamos atualizar os nossos produtos, deve. A gente criou ele, né? Então agora vamos atualizar ele. A gente adicionou um novo produto, atualizar esse produto. Então, def, vou colocar update o que? No caso, product, desta forma aí. Vou passar ele como self, desta forma, vírgula, e também os nossos keywords. Então, passamos desta forma aí. Ok, bom, tendo isso aí, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode então começar a manipular isso aí, correto? Dois pontos. Então, para mim atualizar, né, atualizar este produto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, values vai receber o seguinte, vai ser igual, deixa eu ver aqui, eu coloquei values também, vai ser igual isso aqui, contra o C e contra o V. Então, os values vai receber a nossa tuple com os nossos keywords e os valores. Ok, vamos pensar aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é ir até o banco de dados SQL. Vamos formatar, né? Então F, no caso aqui, como a gente vai fazer uma busca, ou seja, a gente vai atualizar, eu vou fazer desta forma, certo? Ponto e vírgula aqui. Mas eu vou deixar por... pode ser, né? No caso aqui, cara, esta daqui a gente tem que levar, então, onde é que o preço seja igual ao preço, a gente tem que fazer uns cálculos aqui, né? Então, eu vou fazer desta forma. Vamos pensar aqui. Então, vamos lá. Vamos atualizar. Então, update o que? A nossa tabela que se chama table name, ela está aqui contra o C. Vamos passar ela aqui então contra o V. E aqui vem o seguinte, não é o where, porque eu não estou buscando, né, informação, e sim eu estou inserindo. Então a gente chama aqui o set o que agora vem em todos aqueles campos nossos. Aonde, por exemplo, o cost, né, no caso aqui vamos criar desta forma. Eu creio que a gente criou desta forma lá em cima. E aqui eu vou passar o meu keywords, né, que a gente colocou. Então passamos ele aqui e ele vai ser igual a o que? Vamos fazer desta forma entre as aspas e colchete, a gente coloca o nosso cost, não é isso? Ok, beleza. Então o que a gente pode fazer? Que a gente pode deixar desta forma aqui. Eu vou dar só uma quebra de linha aqui para não ficar muito longo aqui, porque vai ficar muito longo isso aqui, né? Isso aqui também eu vou jogar para baixo aqui, e aqui a gente vai bater um ponto e vírgula por enquanto. Então, ok, beleza, a gente já tem o nosso cost contra o C, vamos bater uma vírgula aqui, poderia copiar com a vírgula, então fazer desta forma, com calma que a gente não faz nada errado. E depois a gente não precisa ficar aqui consertando isso aí, né? Ok, bom, tendo isso aí, a gente vai fazer o seguinte, né? Então, aqui já entra o price. Depois do price, a gente tem a location, né? Que é a localização. Depois a gente tem o nosso reorder, né? Underscore, o nosso level, né? Ok, depois a gente tem o que? Depois a gente tem o nosso estoque. O estoque, a gente tem que fazer uma verificação nele, né? Lembra disso aí? Então, cost é igual a cost, contra o V, location, contra o V, Ctrl C, Ctrl V e estoque contra o V. Agora, a gente precisa fazer o seguinte.
Aqui entra a nossa condição, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer uma verificação neste estoque, mas por enquanto a gente não precisa, a gente pode fazer mais à frente na nossa pesquisa, né? Ok, bom, vamos apagar aqui e agora entra a nossa condição where, né? Então entramos com o que? Aonde o nosso product, né? Vamos verificar aqui. Então, onde o product name, não é isso? É isto mesmo. Vamos verificar cá em cima. Você pode vir cá em cima aqui, ó, e observar aqui. Então temos o nosso coisa, né? Bacana. E aqui a gente tem, cadê ele? O nosso product, tá aqui o nome, né? Então, ó, name. E tá aqui a nossa tabela. E a gente tem aqui, né? O nosso product name aqui. A gente está passando ele até como o nosso primary key, né? Então pode copiar ele aí, Ctrl C. Eu só estou fazendo isso aqui para vocês observar isso aí. Pronto, onde é que o nosso produto name seja igual ok. Então passamos ele aqui. Neste caso, aspas simples, tá, pessoal? Desta forma aí. E entramos aqui, passamos o nosso value, correto? Desta forma aí, entre chaves. Então, o nosso value vai receber o seguinte, a posição 0 aí, correto? Então, isso aqui eu posso trazer para aqui, isto, beleza? E aqui fecha as nossas aspas aqui da nossa query, correto? Posso dar uma formatada aqui, posso selecionar tudo aqui e, bom, pronto aí, já está aí formatado para a gente. Ok, bacana. Bom, né? Então, agora a gente vai precisar trazer este resultado, né? Então, o nosso pode ser desta forma aí, né? O nosso result, então passamos desta forma, vai ser igual a self, tragamos o nosso update, não é isso? Então, tá aí, executa o nosso update e passamos aqui a nossa SQL, que vai ser igual a nossa SQL. Pronto aí. Tendo isso aí, a gente vai simplesmente retornar, né? Então, return o nosso resultado, né? Então, result aí. Ok, beleza. Agora entra as nossas pesquisas. Entra muita coisa aqui. Fazer pesquisa no banco de dados. Eu quero fazer tudo de uma vez. E vai ficar muito longo aí. É muita verificação que a gente tem que fazer no nosso banco de dados. O que eu vou fazer? Vou dar uma pausa. E eu volto com isso aí e explico detalhado, beleza? Então, seguindo aqui, já criei tudo aqui, tá? Para a gente adiantar. É um pouquinho enjoado para a gente poder verificar isso aqui, fazer os cálculos. Mas eu fiz aqui e a gente vai simplesmente mostrar aqui. Então, eu criei uma def get data, pegar os dados, passei self, search flag e também produto name, beleza? Aqui a gente vai buscar, né? Então, se eu dizer, eu estou atribuindo o meu search flag, que a gente vai passar ela por aqui. Então, a gente vai fazer a verificação. Então, se o meu search flag ele vai receber um todo, que é todos os registros, o que está em estoque, o que não tem no estoque e o que foi reorder, tipo assim, foi repetido aquela compra, beleza? Então, eu passei desta forma aqui que fica mais fácil. Então, a gente faz uma verificação. If, se nosso comando search flag, que é a nossa variável que a gente está passando, a gente inicializou ela aqui, ó, que ela é igual a vazio, assim como o nosso produto. Então a gente faz a verificação. If, se o nosso comando search flag for igual a tudo, a todos os registros, então vou até o banco de dados, seleciono o produto nome, aí eu quero também o cost, o preço, o estoque, localização, o reward level from a nossa tabela e caso, como eu disse antes, que a gente vai ter uma restrição no estoque, a gente faz um else if search. Se
tiver no estoque, então ele vai lá, vai buscar tudinho na nossa tabela e vai fazer a condição where. Então, where o estoque seja maior, no caso, né, maior que 0. Por quê? Porque se o meu estoque tiver 0, eu vou mostrar o quê? Nada, né? Então, se eu pesquisar lá, este estoque está negativo, então ele não vai achar nada. Então, a gente usa a condição. Else if, se não tiver no estoque, então ele vai fazer o seguinte, vai lá, vai fazer a mesma coisa e ele só vai retornar para a gente se o estoque for menor que 0. Agora, eis a questão. Ele não pode, ou seja, aqui ele vai retornar porque o estoque está maior que 0. Aqui ele já está menor que 0. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai dar uma mensagem. A gente pode usar essas condições aqui para depois a gente manipular lá na frente. Então, por isso que eu fiz desta forma. Por enquanto, a gente só está criando aqui um método de pesquisa para ir até no banco de dados. Então, se for maior que 0, ele traz. Se não for menor que 0, ele vai dar a nossa mensagem lá. Agora, se a flag for igual reward, que é fazer o pedido novamente, ele vai bater aonde? O estoque seja menor ou igual o pedido. Por quê? Porque se eu tiver lá, por exemplo, 3 no estoque, né? E eu fazer uma ordem de 5 produtos, eu só vou ter 3 no estoque. Como é que eu vou vender 5 se não tem estes 5 no estoque? Só tem 3. Então, é aí que entra esta verificação. A mesma coisa else. Se o nosso produto, se tiver ele, que traz o produto nome seja igual ao nosso produto nome. Retornamos, executamos, né, a nossa query. Bom aí. Agora o método deletar, mesma coisa, a gente vai pelo produto nome, então delete from produto nome seja igual ao produto nome que a gente está passando. Executa, como eu disse, a gente chama a nossa função que a gente criou logo acima e mostramos este resultado. A mesma coisa para atualizar os produtos nome. Então, select from, o nome. Aqui entra o like. Quando a gente passa aqui, like é igual aquele produto que eu estou passando no meu valor. Se este valor existe na nossa banco de dados, então que ele mostra lá, executa a nossa search all. Então ele vai levar todos os produtos lá na nossa, por exemplo, no nosso formulário de pesquisa, beleza? Ok, a mesma coisa do produto único, que a informação dele, então select onde, né? Aqui a gente passou o nosso reward, o location, porque eu quero mostrar isso aí, from a nossa tabela, o produto nome seja igual ao nome, então executa. Na mesma sequência, o estoque. Se o meu estoque corrente, que é, por exemplo, atual, meu estoque tem 5 produtos, então aqui que a gente vai fazer o seguinte, select, então passamos aqui o nosso estoque como soma from e passamos aqui o nosso resultado. Eu já expliquei tudo isso aqui, a gente já criou isso tudo em vídeos anteriores, né, que a gente está executando aqui. O get stock value para a gente pegar o que a gente tem no nosso estoque. Então, o que a gente tem no nosso estoque? Select a soma do preço mais o estoque, para a gente ter a noção de quanto que está o nosso estoque. Aqui a gente colocou o custo do nosso estoque, então ele vai fazer a mesma coisa, então ele vai pegar o custo e mais o tanto que eu tenho no estoque, vai fazer essa soma para me saber quanto que eu tenho lá no estoque. Por exemplo, eu tenho 3 produtos no estoque, cada um vale 10, então vai ter 30 reais em
em produto lá. Então ele vai trazer este custo de cada um e mais o estoque que está lá, que são três produtos, beleza? Executa, bababá. Aqui é a mesma coisa. Aqui, se não tiver no estoque, então ele vai ir lá, vai selecionar. Quando eu especifico isto aqui, pessoal, ó, count entre parênteses as aspas. Se você for lá no VBA, no Excel, onde eu aprendi isso há 35 anos atrás, do Excel, do Access, você faz a verificação lá. Tem o BOF e tem, e tem o EOF, que é o End of File. Que significa isso? Quando eu coloco isso aí, se eu tenho uma tabela desse tamanho, eu quero que ele comece aqui e vai até o final deste arquivo, lendo todo estes arquivos, estas linhas, e me traz tudo aí. Então coloca ali count, é contar, é o mesmo que o end of file, que é ler até o final do arquivo. Então é isso aí, tá? Então ele vai dizer lá que se o nosso estoque for, né, no caso que maior ou igual a 0, então ele vai executar, e por aqui vai, né? Então temos aqui o nosso update do nosso estoque, a gente vai atualizar. Então onde é que o estoque seja igual ao estoque, o é o produto nome seja igual ao nosso nome, e executa a nossa atualizar aqui, beleza? Então praticamente é isso aí, né? Então tá aí as nossas verificações. É um pouquinho enjoado para a gente fazer isso daqui, tem que ter muita atenção, não é isso? Então beleza, isso adiantei aqui para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então verifica aí, você pode fazer comentários nesta parte aí, não tem problema nenhum, beleza? E é mais ou menos isso aí, beleza? Daqui para cima a gente fez o passo a passo e foi tudo explicado aí, vocês já estão cientes disto aqui, beleza? Então basicamente é isso aí. Se eu vim aqui, vou executar para ver se vai dar algum erro. Vamos verificar aqui e parece que não deu nenhum erro, né? Então bacana aí. Posso vir aqui, executar novamente e tá aí executando perfeitamente, beleza? Então como a gente tem o nosso front-end já todo já feito, a gente daqui para frente agora a gente simplesmente trabalhou com conexões com banco de dados, pesquisa, update, né? É o nosso famoso CRUD, né? A gente está inserindo, pesquisando, deletando e atualizando, né? Então tá bacana aí todos os nossos procedimentos aí. Então é muito importante que você preste atenção nisso aqui. E como a gente já tem o nosso front-end, aí já fica fácil. Depois a gente só vai atrás dos nomes dos nossos campos, dos botões, criar nossas funções, criar os nossos métodos, né, de clique, os métodos de onChange e por aí vai, correto? Então ficou desta forma aí, bacana. Bem estruturado as nossas pesquisas. Fiz aqui, coloquei a caixa de cupim para trabalhar aqui, para ficar bem explicado aí, bem detalhado. E é isto aí, funcional. O nosso script está funcionando. E daqui para frente agora a gente já começa a inserir produto, pesquisar, atualizar, deletar e por aí vai. Então este vídeo fica aqui. E eu fui.